Olá, nossa aula de hoje é da farmacologia do sistema reprodutor. Muito bem, lembrando a vocês que essa aula ela foi preparada especialmente para vocês do curso de biotecnologia e eu peço então que esse material não seja repassado e divulgado em outros meios. Bom, rapidamente, né, uma revisão da anatomia, né, e nós vamos falar um pouquinho da fisiologia também do sistema reprodutor feminino. Então ele é constituído dos órgãos internos que são os ovários, onde vai acontecer a produção dos óvulos e também a produção dos hormônios sexuais femininos, das tubas uterinas, onde se dá a fecundação, todo o tecido uterino, onde pode ocorrer a gestação, a vagina e também dos órgãos externos, que é a vulva e também as glândulas mamárias. Bom, como eu mencionei, né, vocês sabem, os ovários é onde ocorre a produção, então, das células germinativas femininas. Isso se dá, né, numa etapa, né, que é chamada de maturação, né, e também que culmina com a eliminação das células dos ovócitos, que são os folículos maduros, perdão, num mecanismo que é a ovulação. Durante a infância, os ovários se encontram em repouso, né, armazenando, né, os folículos primordiais, e durante a puberdade se inicia, então, os ciclos ovulatórios, né, que são acompanhados dos ciclos menstruais, onde esses folículos primários vão se desenvolvendo até o folículo maduro. Muito bem, então aqui a gente tem as etapas, né, do amadurecimento, da evolução do folículo ovariano, né, então as ovogônias dão origem aos ovócitos, né, que são os folículos primordiais. Nessa etapa, né, a gente tem, daqui para cá, são mitoses, né, durante toda a vida fetal, né, e aí no início a partir do ovócito passa a ocorrer, né, a meiose, a meiose é suspensa, dando origem aos folículos primários, que são os ovócitos primários, né, e a partir da puberdade, esses ovócitos, que são os folículos primários, vão sendo transformados, né, a folículos secundários, a folículos terciários, até o folículo maduro, que é também conhecido como o folículo de Graafi. E essa maturação, ela é estimulada pelo hormônio folículo estimulante, que é o FSH, que é produzido pela adeno-hipófise. E aqui a gente tem, então, né, essas fases, né, do ciclo ovariano, com o crescimento, né, amadurecimento do folículo, a etapa da ovulação e depois a regressão, né, desses corpos que vão dar origem ao corpo lúteo, né, que é essa fase luteinizante. Bom, aqui a gente tem outras informações, além do ciclo ovariano, né, ou ciclo folicular. Aqui nessa linha aqui é a variação da temperatura corporal, então o período da ovulação é acompanhado por um ligeiro aumento na temperatura corporal. Aqui os gráficos, né, dos níveis de os hormônios hipofisários, as gonadotrofinas, né, então o FSH em verde, né, ele que vai ser responsável, então, esse aumento aqui é responsável pela essa maturação do folículo. A gente tem um novo pico durante a ovulação e depois esses níveis diminuem. E aqui em azul, né, a curva, né,
a variação, né, dos níveis do hormônio luteinizante, o LH, também produzido pela adenohipófise, né, e vai ser um dos principais responsáveis pela síntese dos hormônios sexuais, no caso, o estrogênio e as progestinas. E aqui embaixo, então, a gente tem os hormônios ovarianos, né, o estradiol, que é um dos principais estrogênios, ele vai tendo, né, o seu aumento, que coincide com o aumento do FSH por conta do desenvolvimento folicular, é o folículo em maturação que produz, né, os estrogênios. Também esse aumento do LH também vai contribuir para esse aumento na síntese de estrogênios e é também o que vai disparar o início da síntese das progestinas, que é essa curva em roxo aqui. E aqui embaixo, né, o ciclo uterino, né, que vai também acontecer, né, em conformidade com o ciclo ovariano. Então, os 4 primeiros dias aqui, né, após a regressão do corpo lúteo, né, e a não fecundação, no caso de uma não fecundação, a gente tem o período menstrual, né, já concomitantemente a uma nova fase folicular sendo iniciada. Durante todo esse período, né, da fase folicular, a gente vai tendo, né, no primeiro momento a menstruação e depois o início de um novo desenvolvimento, né, do endométrio, preparando para uma nova possível, né, fecundação. Então, a gente tem a fase folicular aqui com desenvolvimento, né, e toda a fase lútea, né, causada, né, por esse grande entumecimento, né, uterino, aumento da vascularização também, por conta do aumento dos níveis de progesterona. Bom, então nós vamos falar dos hormônios, né, o gonadais, né, vamos iniciar com a fisiologia feminina, como eu já comecei, né, com vocês, e vamos falar também dos inibidores gonadais, tá? Bom, lembrando, né, que a síntese dos hormônios sexuais pelas gônadas é estimulada pelos hormônios produzidos pela adenohipófise, que são as gonadotrofinas, né? Existe um hormônio hipotalâmico que vai ativar a liberação das gonadotrofinas pela adenohipófise, né? Fazendo com que a adenohipófise produza e libere FSH e LH. O FSH, como o próprio nome sugere, né, ele vai estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos e vai estimular a conversão dos androgênios em estrogênios, ou seja, ele também inicia a síntese, por conta da maturação folicular, a síntese de estrógenos. Já o hormônio luteinizante vai estimular a ovulação e controla a secreção de progesterona. Então, lembrando, né, opa, tá errado, é colesterol aqui, perdão. Lembrando, né, da síntese da secreção de estrogênio e progesterona nas células tecais, né, pelo estímulo do LH, colesterol é transformado em progesterona, que é convertida em androsterona e testosterona. Na presença de FSH, na zona granulosa, ovariana, testosterona dá origem a estradiol, que é o principal estrogênio, como eu já disse, né, e androsterona a estrona. Bom, um pouquinho mais sobre o estrogênio, né, estrogênio, esse nome, né, vem do grego, né, dioitrus gemin, que é desejo incontido e de procriar, então ele tá já, né, desde o princípio foi relacionado, né, à reprodução, vai estimular a maturação sexual e o desenvolvimento normal na mulher, é também um hormônio que estimula, né, a libido, o desejo sexual e a fertilidade, desenvolvimento na puberdade, o desenvolvimento das mamas, também responsável por regular, né, a expressão de receptores para estrogênio em vários tecidos-alvo, para progesterona e também para LH, é fundamental na manutenção da gravidez, estimula a produção de prolactina, e também o desenvolvimento das características sexuais secundárias, né, pelos remodelamento do corpo, abertura do quadril, armazenamento de gordura,
com efeitos metabólicos e cardiovasculares, né, com a manutenção da estrutura, funções normais da pele e dos vasos sanguíneos. Existem várias fontes, né, animais de estrogênios, de esteroides, né, dessa família dos estrogênios, e também há fontes de análogos, né, dos estrogênios que não são esteroidais. Muitos fenóis são estrogênicos, ou seja, apresentam a mesma características funcionais semelhantes aos estrogênios esteroidais. Existem também, né, estrogênios miméticos, que são os flavonoides, muito comuns em plantas como palmito e soja. E aqueles compostos que são utilizados na fabricação de plástico, né, dos descartáveis, já demonstraram também ter uma função estrogênica. E tem sido relacionado, né, trabalhos têm relacionado que o uso, né, dos plásticos, né, de descartáveis, em preparação de alimentos, principalmente, está associado ao aumento na incidência de câncer de mama estrogênio dependente. Bom, aqui a gente tem os estrogênios naturais, né, então são testados no ovário e também no fígado a partir de estradiol. Aqui, né, a gente tem o estradiol, a estrona, o estriol, são muito parecidos, né, entre si. O estradiol, né, hormônio sexual feminino, a esteroide, é o principal produto do ovário. Ele regula o ciclo menstrual, o desenvolvimento e manutenção dos tecidos reprodutivos femininos. Aqui a gente tem a estrona, que é o hormônio secretado também pelo ovário, é o segundo hormônio predominante em circulação na mulher, e ele predomina principalmente após a menopausa. E o estriol é um subproduto do metabolismo da estrona, é um indicador do bem-estar da placenta e do feto, e é importante na gravidez. Então, aqui estão os estrogênios naturais. E aqui alguns dos estrogênios sintéticos, que foram desenvolvidos, né, a partir das estruturas dos estrogênios naturais, né, visando principalmente aumentar a eficácia oral, né, na sua administração, né, e também o tempo de vida. Então, aqui a gente tem o etinil-estradiol, mestranol e quenestrol, né. As vias de administração são as mais diversas possíveis: oral, transdérmica, intramuscular, implantável, tópica, né, então dependendo da formulação. E aqui a gente tem, né, os estrogênios mais comumente utilizados, né, e como se dá a posologia, né, desses estrogênios. Então, alguns são tomados diariamente, outros semanalmente, depende muito, inclusive, da via de administração. Bom, feito esse rápido resumo, né, e a apresentação, né, dos estrogênios, vamos falar de alguns distúrbios onde esses estrogênios podem ser utilizados, né? Bom, quais são os distúrbios que a gente vai estar falando, né? São os distúrbios da função ovariana, eles são mais comuns, né, durante os anos com maior potencial de reprodução, então durante a fase reprodutiva, esses distúrbios eles são mais frequentes. Podem se dar como consequência de processos inflamatórios ou neoplásicos, né? Quando os distúrbios são, né, menores, eles vão levar a períodos de amenorreia, ou seja, de interrupção, né, dos ciclos menstruais e ovulatórios, também ciclos anovulatórios. Estão associados a estresse emocional ou físico, transtornos na alimentação, como bulimia, anorexia, alterações temporárias nos centros cerebrais de estresse, que também controlam a secreção do hormônio GnRH, que é o hormônio hipotalâmico. Então, esses são os distúrbios menores, digamos assim, da função ovariana. E outras causas, né, são causas como prolactinomas hipofisários, síndromes, tumores, que são caracterizados pela produção ovariana ou suprarrenal excessiva de androgênio, que vai dar origem, então, depois aos estrógenos. Bom, qual é o mecanismo de ação, né, dos estrogênios, né? Eles vão interagir com proteínas receptoras, né? Então, existem proteínas que são receptoras de estrogênio,
formando, então, esse complexo hormônio-receptor dentro das células. A gente tem essas proteínas receptoras no plasma, que vão carrear, né, os estrogênios plasmáticos, e também esses receptores citosólicos, né, que vão receber o estrogênio que atravessa a membrana, lembrando que são hormônios de natureza esteroídica, entram na célula, né, o alvo é intracelular, e aí vão realizar as modificações, né, que podem ser tanto nos órgãos sexuais ou extrasexuais, né? A partir do momento que se liga com esses receptores citosólicos, é transportado para o núcleo, onde vai ser reconhecido no DNA, né? Vai ser transmitida, né, esse mecanismo de ação por um RNA mensageiro, né? E com uma síntese proteica diferenciada, que vai levar, então, a essa diferenciação, dependendo do alvo molecular, ou seja, qual é o tecido. Bom, quais são os usos clínicos dos estrogênios, né? Como eu já mencionei quando eu comecei a falar sobre o sistema endócrino, né, todo hormônio ele pode ser utilizado, né, clinicamente, né, como terapia de reposição, quando a produção desse hormônio por esse indivíduo ela está diminuída, está deficiente, né? Então, os estrogênios eles podem ser utilizados como terapia de reposição, né, quando há uma deficiência na produção desses hormônios. Em que situações? Por exemplo, no hipogonadismo primário, que é um defeito no sistema reprodutor, isso vai levar a uma diminuição na função das gônadas, né, tanto em mulheres quanto em homens, né, meninas ou meninos, né, que vai resultar em infertilidade e um pouco desenvolvimento das genitálias. Então, se faz a reposição, né, desses hormônios para provocar, né, para estimular o desenvolvimento do sistema reprodutor. Há várias causas, né, para hipogonadismo primário, né, distúrbios autoimunes, genéticos, como a síndrome de Turner e de Klinefelter, transtorno de desenvolvimento, infecções, doenças renais, hepáticas, radiação e cirurgia, né, então existem várias. Aqui a gente tem um hipogonadismo primário masculino, mostrando o desenvolvimento, né, bem diminuído, né, das genitálias. Bom, nesse caso, né, do hipogonadismo primário, né, o tratamento ele precisa ser iniciado precocemente, né, antes da puberdade, de 11 a 13 anos, para estimular o desenvolvimento das características sexuais secundárias, né, e no caso das meninas, né, o início dos ciclos menstruais, estimular o crescimento ótimo, impedir a ocorrência de osteoporose, evitar as consequências psicológicas da deficiência de estrogênio, né? Normalmente o tratamento iniciado com doses pequenas de estrogênio, nos dias de 1 a 21 de cada mês, né? Aumentando lentamente para as doses de adulto, que são mantidas até a menopausa, né? Então, é uma reposição que precisa ser feita para sempre, né? Ou até a menopausa. Durante, né, os primeiros sinais, né, de climatério, né, que é o início, né, do aparecimento dos ciclos menstruais irregulares, né, que vai dar origem depois à menopausa, né, também pode ser feita, né, a reposição hormonal, né, para manter, né, várias das funções secundárias da presença dos estrogênios na mulher, né? Durante o climatério, diminuição dos hormônios que é produzida pelos ovários faz com que os ciclos menstruais vão se tornando irregulares até que elas cessam completamente, né? E isso se dá na menopausa, né? Que é a interrupção da função ovariana normal, os níveis de estrogênio caem, né? Os períodos menstruais vão diminuindo, né? Com isso, aparecem sintomas vasomotores, com vasodilatação, né? Que vai levar também a mudanças na sensação térmica e na temperatura, né? Também por conta de sintomas vasomotores. Transtornos do sono, atrofia genital, além de aumentar, né? Acelerar a perda óssea, né? Que pode levar à osteoporose e com isso resultar em fraturas, e também alterações nos lipídios, que pode
acelerar o aparecimento de doenças cardiovasculares ateroscleróticas, principalmente para quem já tem disposição, né, para essas doenças cardiovasculares. Então, aqui a gente tem os sintomas, né, na menopausa, né, os principais, os mais estudados, né, e aqui as diferentes intensidades, né, de cada um desses sintomas. Leve, moderado e alto, né, com uma progressão, né, de leve para alto, né, com, de fato, né, a entrada e a instalação da menopausa. Então, ondas de calor, parestesia, que é a dormência, né, principalmente nos membros superiores, insônia, impaciência, nervosismo, depressão, cansaço, artrodinia, né, e mialgia, que são dores musculares e nas articulações, cefaleia, palpitação, zumbidos, e aqui o total, né, mostrando então esse valor, né, que vai crescente dos sintomas leves em direção aos sintomas mais altos que vão caracterizar de fato a menopausa. Qual que é o tratamento? Bom, existe uma terapia de reposição hormonal usando estrogênios, né? Que pode ser combinado, e normalmente isso se dá com progesteronas. A terapia de reposição hormonal era o tratamento mais utilizado, né, até algumas poucas décadas atrás, né, para sintomas da menopausa. Tem efeitos benéficos com relação à distribuição de lipídios, lipoproteínas, e por conta disso acreditava-se que o uso, né, da terapia de reposição era acompanhado de uma queda na redução, uma queda nos níveis nas taxas de infarto do miocárdio. Um estudo bem amplo, né, de uma iniciativa norte-americana e inglesa, né, com mais de 1 milhão de mulheres, demonstrou, né, esse estudo demonstrou que o uso da terapia de reposição hormonal aumenta o risco de ataque cardíaco, a ocorrência de trombos vasculares, acidente vascular cerebral e câncer de mama, e por conta disso, né, hoje se faz há todo, né, uma avaliação, né, muito cuidadosa, né, clínica, se é possível e se deve, né, optar, né, se é possível optar pela terapia de reposição hormonal, né? Então há que ver vantagens e desvantagens, né, e isso é caso a caso. Bom, uma das consequências, né, da falta de reposição, da não reposição hormonal, né, na menopausa, principalmente para as mulheres que já têm, né, uma tendência à osteomalácia, né, que é a perda de matriz óssea, é a osteoporose, né, que pode predispor as mulheres menopáusicas a fraturas. A reposição hormonal, então, é importante, né, tanto quanto uma prevenção, quanto o tratamento, e o estrogênio já está bem caracterizado isso, que reduz o risco de fraturas em mulheres, né? Então, aqui a gente tem um osso normal e aqui um osso com osteoporose. Vejam uma grande perda de matriz óssea, né? Alguns efeitos adversos, né? Sangramento uterino, câncer de mama, né? Então, como eu disse, é muito importante que seja feito um estudo, né, bem minucioso, né, enfim, de todas as características da mulher, né, riscos, né, inclusive tendências, né, genéticas para se decidir, né, com relação a fazer ou não a terapia de reposição hormonal no tratamento da menopausa, né, pelo menos dos sintomas da menopausa. Ok. Passamos dos estrogênios, vamos para as progestinas, né? A principal progestina é a progesterona. Ela é um hormônio a favor da gestação, né? Ele prolonga a gestação, manutenção da atividade do útero, desenvolvimento de mamas, manutenção da gravidez, aumento limiar para os estímulos contráteis durante a gravidez. Ele que aumenta o número de receptores para a ocitocina no útero, né? Favorecendo, então, o parto.
São, além desses efeitos genitais, né, outros efeitos sistêmicos, são anabolizantes, aumentam a massa muscular, a deposição periférica de gordura, estimulam a hiperventilação pulmonar, tem ação nos termorreguladores do hipotálamo, por isso a sua ausência, né, pode causar aquelas flutuações de temperatura, né? Ação antagônica à aldosterona, inibindo os efeitos de retenção de sódio, favorecendo, então, a diurese. A principal progestina natural é a progesterona, tá aquela mostrada aqui, né? Então, de novo, é um esteroide, sintetizado pelo ovário, testículos e glândulas suprarrenais a partir do colesterol circulante. Ele é o precursor dos estrogênios e androgênios, né? Então, a síntese, né, dos hormônios sexuais passa pelas progestinas, e a síntese se dá, né, durante a gravidez. Durante a gravidez, a síntese também se dá na placenta. E aqui algumas progestinas sintéticas, todas elas sintetizadas, né, a partir da estrutura da progesterona, né? Então aqui a gente tem várias delas, a principal, talvez a mais conhecida, seja a megestrol. Há diferentes formas de administração, né? Também os sintéticos foram desenvolvidos para aumentar, né, a sua eficácia de uso, seu tempo, né, em circulação, né, e favorecer também várias vias de administração. Então, a gente tem administração oral, intramuscular, vaginal, retal. E qual que é o mecanismo de ação, né? Vai se ligar também a proteínas específicas, que são as transcortinas, plasmáticas e celulares. Então, tem um receptor específico citosólico também. É transformada em delta-5-pregnolerona, que é a mais ativa. Vai atuar também, né, em alvos nucleares para produzir, né, para estimular a síntese diferenciada de proteínas, né? Principalmente a vidina, que é a principal responsável pelas ações das progestinas nos tecidos alvos. Quando são utilizadas, né, as progestinas, né, farmacologicamente falando, né, os usos clínicos? Terapia de reposição hormonal, né, também como forma de contracepção hormonal, nós vamos falar de contracepção já já. Supressão ovariana, quando utilizados isoladamente e em grandes doses, vão produzir anovulação e amenorreia prolongadas. Distúrbios hemorrágicos no tratamento da endometriose, também no tratamento da esterilidade, carcinoma de corpo lúteo de mama e quando foram detectados, né, sinais de uma puberdade precoce para desacelerar a puberdade, né? Bom, resultados da terapia de reposição hormonal, né? Há, então, esse uso combinado de estrogênios e progestinas, né? Para tratamento da menopausa, né? Depois que a terapia de reposição hormonal é iniciada, essas ondas de calor, os distúrbios de sono começam a diminuir dentro de 2 a 3 semanas, os sintomas vaginais adversos também diminuem, né? E o envelhecimento da pele também é retardado, e quando se realiza no momento adequado, ela também pode prevenir o enfraquecimento de ossos. Ok. Nós vamos falar agora da contracepção hormonal, né? Existem várias formas, né, de contraceptivos hormonais, né, de combinações e formas de utilização. Eu vou apresentar as principais, né? Então, eu começo falando das associações de estrogênios e progestinas. Quando se usa concomitantemente, né, estrogênios e progestinas. Isso vai inibir seletivamente a função hipofisária, então, se a gente aumenta os níveis dos hormônios sexuais, isso vai causar um feedback negativo na ADN hipófise, diminuindo, então, a liberação das gonadotrofinas. E isso vai levar a uma inibição da ovulação, diminuindo também a probabilidade da concepção e implantação, porque vai também diminuir o desenvolvimento uterino, né? Essa associação de estrogênio e progestina pode se dar de basicamente 2 maneiras, monofásica ou bifásica. O que é a monofásica? É quando se usa uma dose constante de ambos durante o ciclo, né? Então, a gente tem
aquelas cartelinhas que são os comprimidos todos iguais. Ou bifásicas, quando ocorre, então, uma mudança na dose de um ou de ambos os componentes, uma ou duas vezes durante o ciclo, que são aquelas cartelinhas, né, de anticoncepcionais, né, que tem, né, duas fases de utilização. E também, né, uma outra maneira de contracepção hormonal é uma terapia contínua somente com progesterona. No entanto, nem sempre ela inibe a ovulação, ela é menos confiável. E aqui a gente tem, né, uma tabela com várias apresentações, né, de combinações monofásicas e bifásicas, né, e também de combinação trifásica, né, além dos comprimidos de só progesterona, né, ou da progestina implantável, tá? Então, aqui a gente tem várias formulações, né, qual é o estrogênio, qual é a progestina e quais são as doses de cada um deles. Mecanismo de ação, então, a associação de estrogênios e progestinas vai ter esse efeito contraceptivo, né? Porque vai inibir a função hipofisária, né? E isso vai inibir a ovulação, né? E também produzem alterações no muco cervical, no endométrio uterino, na motilidade e na secreção das tubas uterinas, o que vai levar a uma diminuição na probabilidade da concepção e implantação. Os efeitos, né? O uso crônico desses agentes associados, estrogênios e progestinas, vai deprimir a função ovariana e os ovários vão se tornar menores. Então, vai ocorrendo, né, uma perda de função gonadal. A grande maioria dos pacientes, né, das mulheres, elas vão voltar a ter padrões menstruais normais quando essa terapia anticonceptiva, né, contraceptiva, ela é suspensa, né, ou suspendida. 75% das mulheres, elas voltam a ovular logo no primeiro ciclo após a suspensão do tratamento. 97% no terceiro ciclo e cerca de 2% somente permanecem amenorreicas por uns períodos que vão até alguns anos após a interrupção do tratamento. O colo do útero pode sofrer um grau de hipertrofia com a formação de pólipos, né? E ocorre estimulação das mamas, na maioria das pacientes, por conta do estrogênio, o aumento do tamanho, quando ocorre a associação, né? E que pode suprimir a lactação. Efeitos adversos, né, da terapia contraceptiva, né? Náusea, sangramento inesperado, alteração em proteínas séricas, né, e outros efeitos na função endócrina, tanto na tireoide, suprarrenal e hipófise, cefaleia discreta e transitória, dor de cabeça, né, aumento na pigmentação cutânea, pele escura, principalmente por conta das progestinas, acne exacerbada, crescimento de pelo, infecções vaginais, distúrbios vasculares, como doença tromboembólica venosa, infarto do miocárdio, mas isso nas mulheres que já têm predisposição, obesas, hipertensas, né, com diabetes, e doença cerebrovascular, mulheres com mais de 35 anos, fumantes, que também têm essa predisposição. Bom, um outro formato, né, de contraceptivo, né, é aquele que é usado após a relação sexual, após o coito, que são os que a gente conhece como anticoncepcionais do dia seguinte, ou a pílula do dia seguinte. Eles podem ser constituídos de estrogênio isoladamente ou da combinação de estrogênio e progesterona. Esse tratamento, né, efeito contraceptivo, né, no pós-coito, ele tem que ser iniciado em até 72 horas, ele vai mostrar um efeito de 99% dos casos, quando se dá, né, no máximo 72 horas após a relação sexual, e quanto mais tempo demorar, menor vai ser a eficiência.
Ele tem que agir antes que a gravidez, que a fecundação ocorra. Se a fecundação ainda não ocorreu, o medicamento vai dificultar o encontro do espermatozoide com o óvulo. Se a fecundação já tiver ocorrido, ela vai provocar uma descamação do útero, impedindo que esse ovo, né, esse zigoto, seja implantado. Caso, né, o zigoto já tenha sido implantado na placenta e tenha sido iniciada a gravidez, essa pílula do dia seguinte ela já não tem mais efeito algum, né? Por isso, até 72 horas. E ela deve ser tomada apenas quando o método contraceptivo, né, escolhido falhar, né? Não deve ser utilizado, né, como uma opção, né, frequente. Efeitos adversos, náusea, vômito, cefaleia, tontura, hipersensibilidade de mamas, cólicas abdominais, câimbras nas pernas, etc. É uma dose mais elevada de estrogênio e progestina do que os contraceptivos orais utilizados normalmente. Bom, então esses foram, né, as estratégias, né, de utilização dos próprios hormônios estrogênio e progestina, né, tanto nas reposições hormonais, né, ou como contraceptivos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os inibidores e antagonistas desses mesmos hormônios sexuais. Começando com o tamoxifeno. Tamoxifeno é um inibidor agonista parcial competitivo do estradiol nos receptores de estrogênio. Ele modula seletivamente os receptores de estrogênio. Ele é utilizado no tratamento de câncer de mama em mulheres pós-menopáusicas, a sua administração é oral. E isso quando o câncer de mama é estrogênio sensível, né? Então, é um fármaco muito utilizado concomitantemente a, por exemplo, a quimioterapia no tratamento de câncer de mama estrogênio positivo. Torimifeno é utilizado na prevenção da perda da densidade óssea na coluna lombar, né, e nas alterações de lipídios plasmáticos, e é compatível com a redução do risco de aterosclerose. Raloxifeno é um agonista-antagonista parcial dos estrogênios nos tecidos-alvo, né, e é usado na prevenção de osteoporose pós-menopáusica. O danazol, ele é utilizado para suprimir a função ovariana, inibidor da função gonadal e tratamento da endometriose. Existem alguns efeitos adversos, né, como ganho de peso, edema, diminuição no tamanho das mamas, acne, pele oleosa, crescimento de pelo, cefaleia e ondas de calor, né? E o clomifeno, que é um agonista estrogênico parcial, ele é um dos mais antigos, né, que vem sendo utilizados. Ele inibe de maneira competitiva os estrogênios endógenos e é usado como agente indutor da ovulação, aumentando a secreção das gonadotrofinas e estrogênios. Efeitos adversos: onda de calor, cefaleia, prisão de ventre, reações cutâneas alérgicas, queda reversível de pelos, náusea, vômito, depressão e ganho de peso. E aqui a gente tem uma figura mostrando, né, onde são utilizados os antagonistas e agonistas, né, nessa via de síntese dos estrogênios, desde a função hipotalâmica, também a função adenipofisária e a função ovariana. Ok, com isso a gente fecha a farmacologia da reprodução feminina e a gente vai para a farmacologia da reprodução masculina, fazendo também rapidamente uma revisão da anatomia e fisiologia do sistema reprodutor masculino. Então, o aparelho reprodutor masculino, ele é constituído dos testículos, que é onde vai acontecer a síntese dos espermatozoides e a produção da testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino. O escroto, né, que é essa bolsa onde o testículo é guardado, né? O pênis, as vias espermáticas, que são as vias por onde os espermatozoides e as secreções que vão formar o esperma são produzidos,
né, e por onde caminha, né, os espermatozoides e as secreções. Os que vão constituir, então, o epidídimo, o canal deferente e a uretra, e as glândulas anexas, né, que são a próstata, né, e as vesículas seminais. Ok, então, os testículos, né, são as gônadas masculinas, vão ter ele vai desempenhar essa dupla função, né, produzir os espermatozoides, ou seja, a função gametogênica e a endócrina, a produção de testosterona. A estrutura, né, eles são formados de uma quantidade enorme de dutos e túbulos seminíferos, onde vai ocorrer a formação dos espermatozoides, né, e os epidídimos, né, onde os espermatozoides são armazenados, né, até que eles recebam a última etapa, né, que é a produção da cauda, e possam, então, caminhar, né, em direção à uretra. Células de Sertoli são as células que vão dar sustentação e nutrição para que os espermatozoides possam ser formados, e as células intersticiais ou de Leydig são as células que vão ser responsáveis, estão por fora aqui, vão ser responsáveis pela produção de testosterona. Bom, como é que se dá a produção, então, hormonal, né? Lembrando, a gente tem um hormônio hipotalâmico, né, que é o GnRH, que vai ativar a produção das gonadotrofinas pela adenohipófise, que são FSH e LH. Como o nome sugere, né, como a gente já falou há pouco, o FSH é o hormônio folículo estimulante, então ele vai ser o principal regulador da espermatogênese. E o LH é aquele principal responsável pela produção dos estrogênios, que é, né, a testosterona, que é o principal andrógeno natural. Ele é sintetizado pelas células intersticiais ou de Leydig, né, nos testículos. É responsável pelo aparecimento dos caracteres sexuais secundários, estimulando os folículos pilosos, crescimento de pelo, né, em diferentes regiões do corpo, crescimento geral dos tecidos corporais, crescimento do pênis e do escroto, ou seja, maturação dos órgãos sexuais masculinos, né? Estimulação e manutenção da função sexual no homem, promove um aumento da massa muscular, então ele tem essa função anabolizante também, ampliando a faringe e torna também a voz mais grave. Quais são os usos clínicos da testosterona? Terapia de reposição, né, hormonal nos homens, né? São utilizados para repor ou aumentar a secreção endógena dos hormônios androgênicos, né, nos homens hipogonadásticos, né? Então, tem um desenvolvimento gonadal reduzido, né? E, então, se faz a terapia de reposição com testosterona ou análogos, né? Então, que a gente tem diferentes análogos da testosterona e a própria testosterona, e aqui as vias de administração. Existem efeitos adversos, né, que é acne, ginecomastia, que é o crescimento de mamas, diminuição dos testículos e azoospermia, que é uma redução na quantidade, na população de espermatozoides produzidos. A testosterona também pode ser utilizada em distúrbios ginecológicos nas mulheres, né? Mas devem ser utilizados com bastante cautela, né? São prescritos para reduzir o engurgitamento das mamas durante o período pós-parto, também são utilizados na endometriose, para aumentar a libido, principalmente na mulher que está entrando na menopausa, e também, né, como coadjuvante, né, na quimioterapia de tumores de mama em mulheres pré-menopáusicas. É também utilizado como terapia, né, hormonal na osteoporose, estimulante de crescimento. Nos atletas, vem sendo utilizados para aumentar a força, perdão, está errado aqui, e a agressividade, melhorando o desempenho competitivo. No envelhecimento, aumentando a massa corporal, né, e tem vários efeitos adversos, né, vai produzir ações masculinizantes em mulheres, como aumento de pelo, né, que é hirsutismo, acne, amenorreia, aumento do clítoris e a timbre mais grave da voz.
Também é utilizado, né, quando ocorre algum tipo de supressão androgênica, né, então no tratamento do carcinoma da próstata, que vai exigir, né, a cirurgia, né, pode-se, utilizar, né, grandes doses, né, de androgênios ou de estrogênios, reduzindo a quantidade de androgênio endógeno disponível. Bom, aqui também estão alguns antiandrogênios, né, que são utilizados nos pacientes que produzem uma grande quantidade de testosterona, né. Então, a gente tem entre eles os inibidores da síntese de esteroides, então, de novo, aqui o cetoconazol, né, a gente já viu o uso do cetoconazol também, em mulheres. Ele é utilizado primariamente no tratamento das doenças fúngicas, mas que hoje a gente sabe bem que inibe a síntese de esteroides. É usado no tratamento do carcinoma de próstata e tem alguns efeitos adversos, né? O principal efeito é a ginecomastia, mas ela é reversível. Ciproterona e acetato de ciproterona inibem a ação de androgênios no órgão-alvo e suprime o aumento do LH e FSH. Bicalutamida e nulutamida são usados no câncer de próstata, reduzem a exacerbação de tumores. São todos anti-androgênios. Bom, existe contracepção química para homens, né? Ainda não foi desenvolvido nenhum anticoncepcional masculino que seja efetivo, né? Se usar, por exemplo, né, androgênios, testosterona, enantato de testosterona, por exemplo, eles vão produzir a zoospermia, mas tem uma série de reações adversas, né, como ginecomastia, acne, etc. Né? Bom, existe um estudo, né, em que foi demonstrado que um princípio ativo extraído da semente do algodão da China, que é o gocipol, ele tem um efeito contraceptivo, inclusive administração oral, né? O efeito dele é destruir, né, vários elementos do epitélio seminífero, né? Sem alterar de maneira significativa a função endócrina do testículo, ou seja, ele continua produzindo testosterona, então ele não vai causar nenhum dano às células de Leydig, que são aquelas células intersticiais, né? Mas vai sim ter um efeito importante na síntese dos espermatozoides. Foi feito um estudo com 10.000 homens, uma dose de 20 miligramas de gocipol por dia, por 1 ou 2 meses seguidos, e 99% dos homens apresentaram contagem de espermatozoides inferiores a 4 milhões por ml, né? Então, reduzindo bastante a produção, né, de espermatozoides. Em 10% dos homens, né, foram observados efeitos como uma queda no potássio, paralisia, fadigas, anomalias no coração, etc. Né? No entanto, né, falta de interesse mesmo da indústria farmacêutica, né, esses estudos não foram aprofundados, né, e a gente não tem no mercado, né, um contraceptivo de uso oral para homens. Bom, por outro lado, a indústria farmacêutica tem investido muito em uma disfunção, né, que é a disfunção erétil, né, que é essa incapacidade de ou desenvolver uma ereção ou manter, né, a ereção para que a relação sexual possa ser satisfatória, né. Existem várias causas, né, para a disfunção erétil, entre elas físicas, como cirurgias, né, de intestino grosso, de reto, de próstata, ou tratamentos de radioterapia em toda a região pélvica, né, que tenha levado a qualquer dano em nervo ou músculo, nervo ou vasos sanguíneos. Também como consequência de problemas vasculares,
arteriosclerose, fumo, hipertensão, problemas cardíacos, colesterol elevado, afetando a entrada, né, e saída de sangue no pênis, isso então vai provocar essa disfunção erétil. Doenças nervosas, como lesão na medula espinhal, esclerose múltipla, denervação de nervos, que são derivados de diabetes ou de excesso de álcool, a própria diabetes, né, porque causa lesão nos nervos e vasos sanguíneos, problemas hormonais, como baixos níveis de testosterona, ou uso de medicamentos que pode levar à disfunção erétil, né. Outras causas, né, são estilo de vida, então, consumo de álcool, né, reduz a capacidade de manter a ereção satisfatória, isso de imediato, né. A longo prazo, o consumo excessivo de bebida alcoólica pode causar desequilíbrio hormonal que é constante. O fumo também pode levar ao usuário a uma disfunção erétil, e existem algumas formas de tratamento para a disfunção erética, que são farmacológicas, com uso, então, de medicamentos orais, terapia, autoinjeção peniana e terapia intrauretal. Nós vamos falar de todas. Começando com os medicamentos orais. Então, a gente tem, né, a família, né, do Viagra, né, que é a sildenafila, ou citrato de sildenafila, e os seus análogos, né, tadalafila e vardanafila, né, que vão ser o Cialis e o Levitra, ou Vivanza, né, que a gente tem aqui algumas apresentações, né, a apresentação do Viagra da Pfizer. Com o uso, né, da sildenafila, né, é possível, né, obter e manter uma ereção que seja suficiente para atividade sexual satisfatória. Esse fármaco ele vai favorecer o relaxamento da musculatura lisa dos corpos cavernosos, né, que é a principal estrutura erétil, né, no pênis, e a dilatação das artérias que vão levar sangue até os corpos cavernosos. E isso vai facilitar a entrada de sangue no pênis e, consequentemente, favorece a ereção. Então, aqui a gente tem uma figura que ilustra esse mecanismo de ação, né, para que ocorra o relaxamento da musculatura lisa, há um aumento nos níveis de GMP cíclico, né, esse GMP cíclico, então, né, vai levar à ligação com proteínas ligantes de GMP cíclico, ativação de proteína quinase, etc., que leva a uma queda nos níveis de cálcio intracelular, e isso leva ao relaxamento da musculatura lisa vascular, aumentando, então, produzindo a vasodilatação e aumentando, então, essa entrada de sangue ali na região dos corpos cavernosos, estimulando a ereção. Muito bem. Esses fármacos, né, o sildenafil e os análogos, eles vão inibir a principal enzima que causa a degradação do GMP cíclico, que é a fosfodiesterase do tipo 5. Inibindo essa enzima, a gente inibe a degradação de GMP cíclico, mantém esses níveis de GMP cíclicos aumentados por um tempo prolongado, que vai levar, então, a essa ereção prolongada. Quais são as reações adversas, né, desses fármacos? Cefaleia, tontura no sistema nervoso, né? Também efeitos vasculares, causando uma vasodilatação e rubor, visão turva, sensibilidade aumentada à luz, taquicardia, vômito e uma ereção prolongada além, né, da necessidade, né, ou da relação sexual, né? Essas são as reações adversas. Perdão. Homens, né, que têm predisposição, né, a doenças cardiovasculares precisam tomar bastante cuidado com esse tipo de fármaco, né, porque ele pode causar, inclusive, infarto do miocárdio. Bom, esses fármacos, né, Viagra e outros, né, outras apresentações, o sildenafil, são utilizados como afrodisíacos, né,
e também associados a anfetaminas, né, como o êxtase, para uso recreacional, né. Então, se utiliza a combinação, né, do Viagra com o êxtase, buscando, e aí esses, né, essas drogas, né, são chamadas de sextase, com a tentativa, então, de reduzir os efeitos colaterais das anfetaminas, né, que levam à disfunção erétil. Então, o uso combinado com o Viagra, a ideia é reduzir essa resposta causando disfunção erétil. E também utilizado, né, para floricultores e principalmente quem importa, né, e exporta flores, para prevenir o murchamento de plantas, né. Ok, então, tratamento farmacológico, né, foi isso. Segunda forma de lidar, né, com disfunção erética é aconselhamento sexual e terapia sexual, né, consultas com psicólogo, um psiquiatra, de maneira que possam ser identificados, né, quais são os problemas que podem estar contribuindo, né, para a disfunção erétil, como situações de estresse, ansiedade, pressões, né, principalmente durante o ato sexual. Terceira abordagem, né, na disfunção erétil é a autoinjeção peniana, né. É utilizado um vasodilatador diretamente nos corpos cavernosos, na parte lateral do pênis, logo antes da atividade sexual. Isso vai aumentar o fluxo sanguíneo nos corpos cavernosos e permitindo, então, a ereção. E uma outra abordagem é a terapia intrauretral, que é o uso de cápsulas, né, com medicamento vasodilatador, que é inserido na uretra, aumentando o fluxo sanguíneo. Então, aqui a gente tem né, a aplicação, né, na uretra dessas cápsulas, né, que está bem na pontinha aqui a cápsula, que está aqui, né, bem na pontinha dessa sonda, né, para então aumentar esse fluxo sanguíneo. Isso é normalmente feito para pessoas, né, homens com lesões, né, que não conseguem mesmo ter ereção, né. E aí, né, talvez a estratégia que seja mais invasiva, né, é a prótese peniana, talvez não é a estratégia mais invasiva, né, é a prótese peniana, que é, né, constituído de um dispositivo que é inserido no pênis, né, eles vão ser colocados nos locais dos corpos cavernosos ou ao redor dos corpos cavernosos, né, que vão ocupar 70% então de espaço desses corpos. E a gente tem dois tipos de prótese peniana, a maleável, né, que então ela pode ser moldada, né, e mudando então a forma, né, e a posição, né, do pênis, ou a prótese inflável, né, que é aquela que vai estar acoplado com uma pequena bomba, né, ou um tubinho que se conecta a uma bomba, que pode ser enchida e preenchida de ar, e com isso fazer com que a ereção, né, possa acontecer. Essas próteses, elas são utilizadas nos homens que tiveram acidentes, né, que lesaram, né, regiões medulares, que impossibilitaram, então, a ereção peniana, né. Então, para ter alguma qualidade né, de vida, né, conjugal, e podendo ter relações satisfatórias, as próteses, elas passam a ser uma opção importante. Com isso, a gente encerra essa aula de hoje. Estudem e a gente se vê na próxima. Cuidem-se muito.